movimentando. Hoje teve apoio anunciado ao Partido dos Trabalhadores, né, Márcio Rocha? Boa tarde para você. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês aí em São Paulo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a partir de agora, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai contar com o apoio formal da Rede Sustentabilidade na corrida pela presidência da República nas eleições de outubro. E esse apoio foi confirmado em um ato aqui em Brasília, em que as lideranças do partido, né, da rede, anunciaram essa decisão. Nesse evento, integrantes da rede afirmaram que o anúncio representa a maioria do partido, apesar de que alguns filiados estão autorizados, né, a apoiar outras candidaturas. Para formalizar esse apoio, o partido entregou um documento com propostas para o programa de governo de Lula, né, caso ele seja eleito, incluindo aí políticas de saúde, educação, entre várias outras. E também a Rede Sustentabilidade pediu uma reforma tributária, abre aspas, sustentável e progressista, e que o petista, caso seja eleito, lute pelos direitos dos trabalhadores de aplicativos. Outro ponto que foi defendido pela rede nesse ato foi o chamado Dia do Revogaço, que os integrantes da rede pediram, né, que o compromisso do ex-presidente Lula pela revogação de decretos e portarias do atual governo que ataquem povos indígenas e também quilombolas. Um dos apoiadores do possível governo do ex-presidente Lula, né, é o senador Randolfo Rodrigues, que afirmou que o apoio do partido é incondicional e que o momento agora é de mudança. Esse é o trechinho do ato que a gente vai ouvir agora. Quis a história, quis o destino, lhe colocar junto conosco, nesse momento, como já disse, de encruzilhada para o futuro da nossa nação. Receba aqui o apoio incondicional. Eu reitero, incondicional. Nós não escolhemos os tempos em que vivemos, mas nós temos o direito de escolher o que fazer para mudar os tempos em que vivemos. Mas, apesar desse discurso aí tão enfático, né, do senador Randolfo Rodrigues, alguns integrantes da rede mostraram resistência a esse apoio ao ex-presidente Lula, e entre esses integrantes está a ex-ministra dos próprios governos petistas, né, Marina Silva, que inclusive não participou desse ato. E ao comentar o assunto, Lula disse o seguinte, que esperava a presença dela nesse evento e afirmou que até perdeu amizades por indicá-la ao Ministério do Meio Ambiente. Eu, na verdade, esperava que a Marina estivesse aqui, porque a minha relação com a Marina é muito antiga, é muito grande. É importante lembrar que eu indiquei a Marina para ser ministra em Nova York. Eu perdi muitas amizades com muitos intelectuais que achavam que iam ser chamados para ser ministros do meio ambiente quando eu indiquei a Marina. A mesma surpresa eu vou fazer porque eu vou criar o Ministério dos Povos Indígenas. Pois é, esse Ministério dos Povos Indígenas anunciado aí pelo ex-presidente, caso seja eleito, já tinha sido feito, essa promessa já tinha sido feita em um evento aqui também em Brasília, em um ato com indígenas, com povos indígenas, aqui no centro de Brasília, o acampamento que foi feito aqui na capital federal. Lembrando que a Rede Sustentabilidade já tinha formalizado uma federação partidária com o PSOL, outro partido que também deve oficializar em breve o apoio formal ao ex-presidente. Mas lembrando que existe a possibilidade do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Glauber Braga, ser o candidato do PSOL na disputa pelo Palácio do Planalto. E a gente vai ver como é que vai ficar esse apoio tanto da rede quanto do PSOL ao ex-presidente Lula. Cris. Valeu, Márcio Rocha, ao vivo, direto de Brasília. Cláudio, um dia também que a defesa do Lula comemora uma informação, inclusive foi trazida em primeira mão ontem pelo correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, o Jamil Chad, que o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-presidente Lula teve violados os direitos políticos, a garantia a um julgamento imparcial e a privacidade na Lava Jato, algo que foi rebatido pelo ex-juiz Sérgio Moro, que argumentou que o Lula teve foi a aplicação de penas dentro de um processo penal, mas são jogos políticos, Cláudio, são argumentos de lado a lado que vão ganhando espaço neste momento. Bom, sobre a questão da rede, que eu queria ter falado logo depois da intervenção do repórter, era o seguinte, foi muito curioso ouvir e ler o noticiário sobre esse apoio do Rede, né? O noticiário fala que lideranças do Rede e tal, a bancada do Rede na Câmara dos Deputados, no Senado, apoiando o Lula. O Rede tem uma deputada federal, uma única deputada federal. Só uma. Tem o quê? 2 senadores? 3 talvez, né? Por aí. Ou seja, esse apoio, entendeu? Permite esse brilhareco que a gente ouviu agora do senador Randolph, mas do ponto de vista político-eleitoral não significa absolutamente nada.
né? Nada, do ponto de vista eleitoral mesmo, né? Não é proveitoso. Agora é legal, porque aí soma mais, né? Em política isso é que vale, né? Se escapa dentro, e sob esse aspecto é preciso reconhecer alguma relevância. Mas do ponto de vista eleitoral, do voto mesmo, nada, zero, né? Um partido que só tem uma deputada federal também é o partido que mais consegue decisões contrárias ao governo no Supremo Tribunal Federal. Há uma espécie ali de parceria, uma curiosa parceria entre o Partido Rede e o Supremo Tribunal Federal. Esse partido que não tem voto, que foi derrotado nas urnas, né, se uniu ao Supremo Tribunal Federal, formalizando ações ou fazendo pedidos que são prontamente atendidos, né? Hoje, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal anulou decretos presidenciais, decretos administrativos, decisões meramente administrativas do presidente da República. Nessa história toda, estamos falando do seguinte: quem moveu a ação foi o partido de uma deputada, um partido que foi amplamente, quase foi extinto, né, nas últimas eleições. Tão modestos foram os resultados do Partido Rede nas eleições de 2018, indo ao Supremo Tribunal Federal, onde, como sabemos, ali não precisa ter voto para virar ministro, né, basta ser aprovado por quem foi votado, que são os senadores. E estamos falando desse partido, mais os ministros que se unem para anular atos de um governo que foi eleito pela população. Olha, se o decreto não agrada à esquerda, não agrada ambientalistas, né, não agrada às ONGs, né, as ONGs, muitas ONGs que ganharam dinheiro nos anos anteriores ao Bolsonaro, as ONGs vigaristas, picaretas, ganharam muito dinheiro, sobretudo no financiamento internacional, para que vinham de fora nesses financiamentos, ou mesmo indo direto aos cofres públicos aqui no Brasil. Essa mamata acabou e eles até hoje resistem a isso e questionam e vão ao Supremo para anular quaisquer atos que, como é que eu diria, que inviabilize ou que fechem caminhos para os cofres públicos, né? É disso que se trata. E o Supremo se coloca a serviço disso, né? Interferindo em prerrogativas do presidente da República de assinar decretos administrativos, medidas administrativas. O Brasil passa por um momento, de fato, muito, muito difícil. Agora, vamos à ONU? Vamos à ONU. Essa questão. Vamos à ONU. Isso aí é o seguinte... Já que o advogado vai ao Supremo, a gente vai à ONU, né? Vamos à ONU. Essa decisão do Comitê de Direitos Humanos, isso não vale nada. Deixa eu dizer isso a vocês. Não vale nada. Eu conheço bem a estrutura da ONU. Esse comitê é composto por ativistas nomeados temporariamente pela presidente ou a chefe lá de direitos humanos, a comissária de direitos humanos da ONU, que é a ex-presidente socialista do Chile, Michelle Bachelet. Ela nomeia lá, sei lá quantos, né? Alguns consultores, inclusive brasileiros, todos eles ativistas políticos de esquerda, que vivem se divertindo ou justificando a grana alta que recebem, atormentando governos dos quais não gostam. Se tem lá uma participação importante do Brasil, o governo do Brasil passou a ser um dos alvos preferenciais. Comitê de Direitos Humanos é uma iniquidade, para dizer o mínimo, né? E é assim, suas decisões não têm valor. Nenhuma decisão no âmbito das Nações Unidas pode ser levada a sério se não for adotada por uma votação em plenário, né? Trata-se de uma entidade multilateral. Quem decide são os países membros, reunidos em conselhos ou reunidos em assembleias gerais, etc., deliberam sobre determinados assuntos e votam. Não é o caso desse comitê. Esse comitê não vota nada. E é muito curioso, porque assim, parece uma coisa ditada ou mandada por WhatsApp. Diz aí que é assim, que é assado. É a contribuição de Michelle Bachelet e sua turma para o amigo dela, que é o ex-presidente Lula. Assim, do ponto de vista eleitoral é legal, é uma coisa que ajuda ali o candidato do PT a presidente. Mas do ponto de vista prático, isso não muda absolutamente nada, porque eles não têm autonomia nem autoridade para nada, a não ser para isso, para produzir discurso político. Qual é a legitimidade que pode ter, né, um comitê formado por ativistas de esquerda para julgar
ou para considerar que o ex-presidente foi injustiçado, foi isso, foi aquilo, porque as gravações foram ilegais. E exatamente os pontos que mais pegaram, né, na condenação do ex-presidente estão sendo atacados por esses ativistas que fazem parte desse comitê da dona Bachelet. É simples assim. O que é que isso representa? Nada. Eles mentem muito também. Eu me lembro, até trouxe aqui na ocasião, um relatório que esse comitê divulgou, tempos atrás, meses atrás, denunciando o Brasil por genocídio, porque não estava vacinando a população indígena. E olha, era uma mentira, a população indígena estava sendo vacinada em massa. Aliás, por coincidência, dias atrás eu fui dar uma verificada, até publiquei na minha coluna, o Brasil, até 5 dias atrás, já havia vacinado 91% da população indígena. Portanto, eles são mentirosos, eles são ativistas, eles querem fazer discurso político, né? Não tem um político que fica dizendo lorota, mencionando números em seu favor ou contra os adversários, números espetaculares, né? Porque quem está no governo vai dizer que milhões de pessoas estão beneficiadas com tal programa assistencial. Quem está fora do governo vão dizer milhões de pessoas não estão sendo beneficiadas. E os dois mentem, né? Os dois mentem, porque é próprio da atividade política, né? E o que esse pessoal desse comitê da ONU faz é isso, é proselitismo político, é ativismo político. Portanto, assim, não tem a menor importância do ponto de vista das Nações Unidas, qualquer relatório, qualquer papel que saia desse agrupamento aí de ativistas nomeados pela doutora Bachelet. Quinto sinal vai marcar 5h30, você está nos Bastidores do Poder, esta é a sua Rádio Bandeirantes, 85 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio.